Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado em padecimento. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pelos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se eu permitir, se eu o amar, Se eu o seguir, Ele pode remover os meus pecados, Meus pesares. minhas dores. perdoar meus erros. assim como todos morrem em Adão, em Cristo viverão novamente. Meu Pai, Minha mãe, Minha irmã, Meus avós. minha família. todos viverão novamente. em Jesus Cristo encontrei vida nova. 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 Aleluia. 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 Rei dos Reis. Senhor dos senhores, O melhor amigo. E Ele reinará para sempre. e Ele reinará para todo sempre. Aleluia. 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 A Bíblia tem um tema central, para o qual tudo converge e que consiste em uma pessoa: Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas para sua adoração e tudo aponta para Ele. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Mas o fraco e influenciável coração humano não se contentou em apenas adorar a Deus. E pelo homem, o pecado entrou no mundo. Mas ainda assim, nosso Deus, em toda a sua perfeição,
já havia preparado um plano. Jesus. Comeram do fruto. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O pecado agora habita seus corações. Sabíamos que isso iria acontecer. Filho, o plano deve ser colocado em prática. No momento oportuno, te enviarei à terra, onde te tornarás como um deles, aceitando a culpa do seu pecado. Então irei romper a nossa conexão e irei permitir que passe pela morte a separação de mim, que todo pecado merece. Pai, o que me pedes é doloroso, tanto que nem posso concebê-lo. Não posso imaginar viver sem ver a tua face. Mas ao mesmo tempo, o teu plano me agrada, pois me dará a chance de fazer ver as pessoas como tu és perfeito. A alegria de ver-te glorificado faz todo o sacrifício valer a pena. Não há outro caminho. Não, este é o único caminho. Que seja feita a tua vontade. Espírito, descerás a várias pessoas que cuidarão dos meus desígnios, até que meu filho morra como homem e ressuscite. Então passarás a habitar cada pessoa que atraíres a mim, para que a obediência se torne alegria e não mera obrigação. Será um prazer cuidar de seus desígnios dentro de todos os que aceitaram a tua oferta de perdão e o desejo de te conhecer. Não descansarei enquanto eles não superarem todos os desejos de encontrar vida longe de ti. Então, está decidido. Eu vou. Se a morte é o preço a ser pago pela vida, por eles, eu me entrego. Salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Um plano pra salvar,
um pacto pra selar silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. O Cordeiro Inocente, Filho de Deus, que se entregou sem reclamar ou olhar para trás. O Salvador do mundo, que sempre foi esperado e anunciado pelos profetas de seu povo. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará um filho, e o chamará Emanuel. Mas tu, Belém, embora sejas pequena entre os pais de Judá, de ti para mim virá aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens não passaram distante, em tempos antigos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Certamente, ele tomou sobre si a nossa doença e sobre si levou a nossa enfermidade. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transformado pelas suas transgressões, ele foi esmagado pela nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Dias irão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um novo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva. O Senhor é a nossa justiça.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Enquanto esteve conosco, Jesus demonstrou todo o amor que um pai pode oferecer. Não apenas com seu sacrifício salvador na cruz do Calvário, mas demonstrando o amor, poder e misericórdia do Criador, libertando os cativos, curando os enfermos e ensinando com a sua sabedoria eterna. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu perdi a alegria na minha vida. Eu já tentei de tudo. Tem 12 anos que eu sofro desse mal. Não tem quem me cure. Não tem quem me livre. Eu já gastei todo o meu dinheiro. Não tenho mais nada. Eu perdi a alegria na minha vida. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre. Estou no caminho, perdoe, Senhor. Na verdade, eu não vejo a vida somente do céu. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Pois desde agora o conhecem, tenho visto.
lhe digo, não faço meu próprio nome, mas o Pai está em mim, é que faz o trabalho. Creiam, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem me tocou? Não sei, não foi lendo. Está cheio aqui. Alguém me tocou? Nós não sabemos quem foi. Ah, poderia ter sido eu. Eu lhe perguntei quem me tocou. Fui eu, mestre. Perdoe-me. Eu não queria deixar suas vestes. Eu só encostei nas suas vestes, eu não queria deixar o Senhor impuro, mas eu sinto que eu estou curado. Não foram as minhas vestes que lhe curou, mas sim a sua fé, minha filha. Eu não sou sua filha. Eu não sou filha de ninguém. Mestre, ela está impura. Ela está limpa. Sim, você é minha filha. A sua fé lhe salvou. Você está curada. Venha, deixa eu lhe mostrar as grandezas. É isso mesmo. Eu ouvi direito. É Jesus, aquele que pode me curar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem me chamou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está me chamando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Trago-o até mim. Meu filho, o que queres que eu lhe faça? Mestre, eu quero enxergar. Seja feita conforme a sua fé. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz, seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. Disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. A simplicidade ele trazia
sobre ele. Me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Enquanto esteve aqui, Jesus curou e ensinou. Mas o ser humano exala a ingratidão. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Suportou dores e sofrimentos. Suportou por nossos pecados e foi castigado por nossas maldades. Ele que era sem pecados, perfeito, e a sua maior perda garantiu nossa maior dádiva. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e o martelo na mão. Olhando os pregos e a multidão, sente o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu, subiu, subiu. Sobre os pregos desceu, desceu, desceu e bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo à luz, nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou. Pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou.
seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, e sobre o peito caiu e morreu. No Getsêmani, Jesus entrou em agonia e o seu suor se transformou como sangue a cair pelo chão. Lucas, o médico, descreve: o suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, produzido por uma situação específica. É necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento. Para provocá-lo, é preciso estar nessa situação específica. O terror, o susto, a angústia de ver-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão produz o rompimento dos vasos sanguíneos sobre as glândulas sudoríparas, e o suor se mistura ao sangue e cai no chão. Qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue? O terror, a angústia terrível de ver-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Nós conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus até Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Então, Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados começam a prender Jesus pelo pulso em uma coluna do pátio. A flagelação, então, se efetua, inicialmente por meio de múltiplas tiras de couro, sobre as quais estavam fixadas pequenas bolinhas de chumbo e pequenos pedaços de ossos. E então, 2 carrascos, um de cada lado, com estaturas diferentes, começam a chibatar Jesus. Machucam mais ainda a sua pele, que já estava alterada por causa das milhões de hemorragias causadas pela hematidrose. E então, a pele se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe toma a frente. A cabeça gira em vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se Jesus não estivesse preso no alto, pelos pulsos, ele cairia em uma poça de sangue. Logo depois, o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos então penetram no couro cabeludo e fazem o nosso Jesus sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus os 50 quilos do braço horizontal da cruz.
A estaca vertical já está sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés sobre os terrenos irregulares cheios de pedregulhos. Os soldados o puxam por cordas, o arrastam pé após pé. O caminho é de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta pé após o outro, frequentemente cai sobre seus joelhos, e os seus ombros estão cobertos por chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa e lhe esfola o ombro. Sobre o Calvário, então, tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz uma dor atroz. Quem tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida sabe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva, e levaram a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, uma dor extremamente assustadora, mas ainda não é o fim. O sangue então volta a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas feridas se enchem de pó e de pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Então, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos então pegam um prego, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter passado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros e atingiu o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode passar. Aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente. O diâmetro da coroa o impede de apoiar-se sobre a madeira. E cada vez que o mestre levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Jesus tem sede e não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta, o lábio inferior começa a pender. A garganta está seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende uma vara com uma esponja com bebida ácida, de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvando. É como acontece de alguém ferido de tétano. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida aqueles entre as costelas, depois o do pescoço e finalmente os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira como um asmático em plena crise. Tem sede de ar, mas não pode respirar. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, como num esforço sobre-humano,
Jesus toma a ponta de um apoio sobre os pregos, esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se desprendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que tamanho esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E então, logo em seguida, o corpo começa a se afrouxar e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Que tortura! E então, atraídas pelo sangue que estava escorrendo e pelo sangue coagulado, enxames de moscas se reúnem em volta do corpo do nosso Jesus, mas ele não consegue espantá-las. Pouco tempo depois, o céu se escurece, o sol se esconde e até mesmo a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, as angústias, a sede, as cãibras, a tensão nos músculos e nos nervos lhe arrancam um lamento. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus Cristo morre. Ele morre no seu lugar e no meu lugar, porque aquela cruz era nossa. Um Deus que se fez homem por amor, o Criador de todo o universo, que se torna um simples carpinteiro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que foi humilhado e morto. Mas a morte não tem poder sobre o autor da vida. Ela não tem, ela não teve, porque no terceiro dia o nosso Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte não teve poder sobre ele. E o Pai lhe dá um nome que é acima de todo outro nome. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E olha que presente. Hoje nós podemos adorar Ele livremente. Nós podemos sair por aí, abrir a nossa boca e falar de Jesus para quem não conhece. Mais do que isso, nós podemos seguir a Cristo.